Vídeo de hoje do canal do Nicola para te contar quem é o volante da Ponte Preta que interessa a Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Benfica também está na parada. Vou te atualizar sobre o São Paulo, pressão em cima do presidente Júlio Casares para dispensa ou afastamento de Igor Gomes. Já o Flamengo ultrapassou a marca de R$1 bilhão de receitas com vendas de atletas apenas nos últimos 4 anos. Trago novidades importantes e positivas do Palmeiras, que enfim ficou com a conta no azul em 2022. As últimas do mercado de transferências, tudo sobre o Vasco, o que você precisa saber sobre o fim de semana, Marcelo e novo clube e muito mais a partir de agora. Não sem antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com 1.215.000 inscritos para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas dos bastidores, mercado, transferências, finanças e seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que sempre prepara as melhores cotações. Nesse sábado já dá para apostar no Campeonato Brasileiro, rodada com Juventude Avaí, Atlético Paranaense e Fluminense, Red Bull Bragantino e Palmeiras, América e Curitiba. No domingo, a partir das 11, tem Flamengo e Ceará. À tarde, Corinthians e Inter, Fortaleza e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Cuiabá e São Paulo. Além de todos os outros campeonatos, você pode apostar na Alemanha, no futebol inglês, no futebol italiano, português, enfim. Entre agora mesmo no site da 1xBet, é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando, beleza? Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus na hora de fazer o depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que a SAF do Vasco já recebeu o aporte de R$120 milhões que veio da 777. Nessa sexta-feira, os últimos documentos necessários para repasse da SAF do Vasco para a empresa americana foram confirmados, com toda a documentação ok, o aporte de R$120 milhões já foi feito. E a primeira providência com esse dinheiro vai ser a quitação dos salários do mês. O Vasco que também pretende, através da parceria com a 777, resolver seus problemas internos e pagar uma série de dívidas emergenciais. Vale a lembrança de que a 777 já havia antecipado R$70 milhões no início do ano, dos 700 milhões previstos até 2026, 190 milhões já foram aplicados e investidos. Bora mudar de assunto e falar que Gabigol e Thiago Maia não jogam contra o Vélez Sarsfield na quarta-feira. Vou dizer mais. De acordo com o Dorival Júnior, eles nem se sentam no banco de reservas, serão preservados, já tem cartão amarelo. Se tomassem um cartão contra o Vélez, ficariam de fora da final e o Flamengo já está garantido na decisão depois dos 4-0 em cima do time argentino, fora de casa. Bora contar também que Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, foi convocado para a seleção uruguaia, que faz 2 amistosos contra Irã e Canadá nos dias 23 e 27 de setembro, últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Além do Bruno Mendes, o Varela, do Flamengo, e o Arrascaeta, também o rubro-negro, são outros convocados conhecidos do público brasileiro. Para fechar o giro de notícias, contar que o SofaScore fez um levantamento bem interessante sobre o aproveitamento e a influência dos atletas nos gols dos seus times. E adivinha quem tem maior participação entre os atletas da Série A? Acertou quem lembrou de Germancano. O atacante argentino participa de 39% dos gols do Fluminense, seguido por Hulk com 36% no Atlético Mineiro, Igor Paixão, que já deixou Curitiba, participou de 34% dos gols, Pedro Raul, Marcos Leonardo e Erisson, 33%. O Pedro Raul no Goiás, o Marcos Leonardo no Santos e o Erisson, que estava no Botafogo, foi emprestado ao Estoril, negociação que rendeu bastante polêmica. Bora falar agora sobre Marcelo, lateral esquerdo, que acertou na noite dessa sexta-feira um acordo de uma temporada com o Olympiacos da Grécia. Jogador de 34 anos de idade, 16 temporadas consecutivas no Real Madrid, foram 25 títulos conquistados. O cara ganhou absolutamente tudo, não teve seu contrato renovado, teve algumas sondagens de clubes brasileiros, mas preferiria permanecer na Europa, jogando num time grande para disputar a Champions League. Não conseguiu o clube grande, não conseguiu estar numa grande liga e também não vai participar da Liga dos Campeões. O Olympiacos da Grécia, que é o atual tricampeão nacional, só participa da Liga Europa. Foi o que apareceu para o Marcelo, que preferiria continuar na Europa a vir ao Brasil, até para poder estar mais perto dos filhos. Os 2 filhos dele jogam bola, dizem até que um dos meninos é mais talentoso do que o Marcelo.
Marcelo, e olha que o Marcelo jogou muita bola. Eu lamento, acho uma decisão equivocada. Tenho certeza que no futebol brasileiro o Marcelo poderia se destacar pra caramba, eventualmente até jogando como meia. Quem sabe na próxima temporada com 35 anos de idade isso aconteça. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras, que vinha colecionando notícias tristes no que diz respeito ao aspecto financeiro, mas na noite de quinta-feira foi votado o balancete do mês de julho e já deu para perceber que a coisa deu uma bela melhorada. Palmeiras voltou a ficar no azul, ou seja, a registrar superávit no acumulado dos 7 primeiros meses do ano. Isso porque o mês de julho registrou números muito bacanas. Empurrado pelas vendas de Gabriel Veron para o Porto, Borja para o River Plate e Gabriel Jesus para o Arsenal, Palmeiras conseguiu registrar no mês 68 milhões de reais de superávit. E esse número foi capaz de reverter um quadro negativo. Até junho, o Palmeiras estava no vermelho na temporada. Agora, no acumulado dos 7 primeiros meses do ano, são 37 milhões de reais de superávit ou no azul. É legal contar também que a receita orçada para os 7 primeiros meses do ano era de 368 milhões de reais. O Palmeiras esperava faturar essa grana depois de 7 meses. Mas, até julho, o Palmeiras já colocou nos seus cofres 475 milhões de reais. Isso significa 107 milhões a mais do que aquilo que havia sido previsto. O Palmeiras segue bem, com dificuldades no fluxo de caixa, mas conseguindo receber bastante dinheiro, e essa é uma das metas importantes. Foram 88 milhões de reais com essas vendas que eu citei, dos 3 atletas, do Veron, do Gabriel Jesus e também do Borja. Para fechar, a bilheteria rendeu no mês de julho 8 milhões e 900 mil reais, número espetacular. Já o programa de sócios torcedores arrecadou 4 milhões e 800 mil reais. Quero dar minha opinião a respeito dos primeiros meses da gestão Leila Pereira. O Palmeiras segue com a contabilidade bacana, mas eu esperava um pouquinho mais de arrojo, um pouquinho mais de coragem da presidente, que é a 5ª mulher mais rica do país, levantamento feito pela Forbes. Contei para vocês no vídeo dessa sexta-feira, alguém cujo patrimônio é de 7 bilhões e 200 milhões de reais poderia ser um pouquinho mais ousada à frente do Verdão. Ou você discorda? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? Bora mudar de assunto e falar a respeito dos clubes europeus que mais gastaram e daqueles que mais saturaram. Com o fechamento da janela do futebol na Europa, a gente já pode ter esse raio-x melhor definido. Bom, começar pelos clubes que mais receberam. Primeira colocação para o Ajax, muito impulsionada pela venda do Antony. Só com o Antony foram 95 milhões de euros. O Ajax fecha em primeiro com 216 milhões de euros arrecadados, seguido por Manchester City, Benfica, Sporting, Mônaco, Brighton, Leeds, Bayern de Munique, Juventus e Lille. Já entre aqueles clubes que mais gastaram, você vai perceber a presença de vários clubes ingleses. A Premier League tem sido de longe o campeonato que mais distribui dinheiro e permite aos clubes investirem. Primeira colocação do Chelsea com 278 milhões de euros investidos, seguido pelo United, West Ham, Tottenham e Nottingham Forest. O Barcelona é o primeiro clube não inglês a aparecer nesse ranking, apenas na 6ª colocação, seguido pelo PSG, depois já retoma mais um inglês, o Manchester City, o Bayern de Munique é o 9º e o Wolverhampton o 10º colocado. De todos esses times, qual chama mais sua atenção? A gente, por exemplo, percebe a presença do Nottingham Forest, 5º clube que mais investiu, time que acaba de subir da 2ª para a 1ª divisão do futebol inglês. Essa hegemonia da Premier League parece estar só começando. Quero falar agora sobre o Flamengo, com um número espetacular. Rubro-negro, desde 2019, faturou próximo de 1 bilhão de reais apenas com vendas de atletas. Levantamento bem legal feito pelo GE aponta que o rubro-negro tem 992 milhões de reais faturados entre 2019 e 2022. Isso ajuda a entender uma pergunta que é sempre feita: de onde vem o dinheiro do Flamengo? Por que o Flamengo consegue contratar tantos atletas? Tem uma resposta super importante em meio a esse contexto. Se faturou quase 1 bilhão com venda de atletas, o Flamengo nesse período gastou 800 milhões com contratações, ou seja, o Flamengo gasta menos do que arrecada quando o assunto é transferência de jogadores. É bem verdade que em 2022 essa janela anda bem menor do que nas temporadas anteriores.
rubro-negro em 2022 faturou 126 milhões de reais, foram 9 atletas vendidos, contra 271 milhões de reais na temporada de 2021, com 8 jogadores vendidos, 285 milhões de reais na temporada de 2020, com apenas 5 atletas vendidos, e 308 milhões de reais no ano de 2019, aquele ano mágico para o rubro-negro. Na oportunidade foram 7 atletas vendidos. Esse quase bilhão de reais que o Flamengo faturou com venda de jogadores se dá com 29 atletas. E olha que vários dos craques do time seguem no rubro-negro, casos de Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, entre outros. Chama atenção para as principais vendas: Renier, negociado por 191 milhões de reais, Paquetá por 158 milhões, Gerson por 130 milhões de reais, seguido por Pablo Mari, 63 milhões, e Rodrigo Muniz, 50 milhões de reais. Só para você entender como o Flamengo alcançou um patamar que parece ser difícil de ser batido por rivais em território brasileiro. Essa hegemonia rubro-negra pode ser ameaçada? O que você pensa sobre o assunto? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre a situação de Igor Gomes, expulso na última quinta-feira, no momento equilibrado do jogo entre São Paulo e Atlético Goianiense. Ele é expulso aos 40 do primeiro tempo, uma falta absolutamente desnecessária na linha do meio campo. São Paulo, com um a menos, perdeu por 3-1 por Dragão e agora vai precisar vencer por 3 gols de diferença para não ser eliminado na semifinal da Sul-Americana. Pressão gigante em cima do presidente Júlio Casares para que o presidente, no mínimo, afaste o Igor Gomes. E essa pressão vem de todos os setores. O primeiro a reclamar ou a pedir algo nesse sentido foi a torcida organizada independente, a principal uniformizada do São Paulo. Ao longo da sexta-feira, dia seguinte ao jogo, conselheiros, diretores e pessoas influentes do São Paulo entraram em contato com o presidente Júlio Casares solicitando que ele afaste o Igor Gomes. Seria uma forma de mostrar aos atletas que não vai se aceitar mais esse tipo de comportamento. Seria uma forma de também ganhar moral com o torcedor e, mais do que isso, mostrar para o Rogério Ceni que a diretoria anda incomodada com algumas das decisões. O Igor Gomes é há bastante tempo o queridinho do Rogério Ceni, apesar de não jogar bem, ele segue no time independentemente da queda de produção. O Júlio Casares, apesar da pressão, não deve tomar qualquer decisão de cabeça quente. O Igor Gomes já está fora da partida de volta na quinta-feira no Morumbi, vai cumprir a suspensão automática e essa possibilidade de afastamento do Igor hoje é bem pequena. Se o São Paulo for eliminado para o Atlético Goianiense, tudo pode mudar. E aí é só importante lembrar, contei para vocês há algumas semanas, até fui desmentido por dirigentes do São Paulo, eu cravei que o Igor Gomes não aceitou a proposta de renovação do tricolor e não ficará no clube. O contrato dele se encerra em março e a partir de outubro ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo de graça. O Igor chegou a pedir para o São Paulo salário parecido, compatível ao do Caleri, que é hoje o atleta mais bem pago. Além disso, também queria pagamento de luvas, o que irritou bastante os dirigentes do tricolor. A situação do Igor Gomes parece insustentável, mas a impressão que eu tenho é de que o Júlio não vai ter a coragem de tomar uma decisão extremamente forte como a de afastar o atleta. Luizão, outro jogador do time principal, cujo contrato está perto do fim, também não tem novidades em relação à renovação do contrato. Bora mudar de assunto e falar sobre um atleta chamado Alisson. 24 anos de idade, ele é volante e passou a ser a nova joia do futebol brasileiro. São 3 times daqui que disputam a contratação do Alisson. Pertence à Ponte Preta, ele estava no Atlético, teve 50% dos direitos econômicos comprados por R$1.200.000. Tá jogando muito na Série B do Campeonato Brasileiro, volante do tipo moderno, que chega bem à área adversária, compõe bem o meio campo, tem força aérea, enfim, chamou demais a atenção. E hoje o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o Corinthians negociam com a Ponte Preta a possibilidade da contratação do atleta. O Benfica em Portugal também já demonstrou interesse. A pedida da Ponte, pelo menos inicialmente, é de 5 milhões de euros. Já há inclusive uma proposta oficial. O Atlético Paranaense ofereceu 10 milhões de reais por 25% dos direitos da Ponte, mais 25% dos direitos do Atlético. O Atlético é aquele time de Minas que fez ótimo campeonato mineiro no primeiro semestre. A Ponte Preta não vai aceitar essa proposta de 10 milhões de reais. Segue batendo na tecla de que o Alisson é uma das suas principais estrelas dos últimos anos, é a oportunidade de fazer bastante dinheiro. Em relação ao Atlético Mineiro e ao Corinthians,
O Atlético prepara para a próxima semana uma proposta oficial. A tendência é que o representante do Alisson esteja em BH para conversar com os dirigentes do Galo. O Corinthians monitora a situação, não apresentou proposta e estuda alternativas e a viabilidade de fazer uma oferta oficial pelo jogador. Só para arrematar, é importante contar que ele teve recentemente seu contrato renovado na Ponte Preta. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 2023. A multa para clubes no Brasil gira na casa dos 30 milhões de reais, está condicionada ao salário. Já a multa para clubes no exterior, essa bastante mais alta. 50% dos direitos econômicos presos à Ponte, 50% presos ao Atlético. Se você ainda não viu o Alisson em campo, dá uma olhada, jogador bastante promissor, e o Atlético Paranaense sempre à frente dos rivais. Já apresentou proposta oficial, só não vai levar porque a Ponte entende que trata-se de uma grande mina de ouro. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgir mais notícia importante. Abraço, tchau!